Quando queremos saber como o computador funciona por dentro, a gente entra na eletrônica. Se a gente pegar uma placa eletrônica, vai ter um tanto de caminhos lá onde a corrente circula. Mas como que a gente consegue fazer isso, um computador, por exemplo, que é 1 bilhão de vezes menor que o olho humano consegue enxergar? Nesse caso, a gente precisa de um processo chamado litografia. Litografia consiste em eu pegar um disco de cristal de silício, polido e altamente puro, 99% de pureza, colocar em cima dele um líquido fotorresistente e girar ele em alta rotação. Nesse momento, toda a superfície desse disco vai estar com esse líquido. Aí eu pego uma luz ultravioleta e desenho os caminhos que eu quero naquele disco. Nesse caso, só isso não adianta. Eu tenho de banhar isso numa substância que vai corroer aonde passou a luz e daí os caminhos estão prontos. Esse é o meu waffle de silício. Um transistor de silício basicamente é como se fosse um interruptor de luz, ou está ligado ou está desligado. É basicamente o que o computador entende, 0 ou 1. Tem tensão, não tem tensão. Isso é o bit. Quanto mais transistores, mais processamento a gente consegue ter. O bit é a unidade mais baixa que o computador consegue entender. Porém, se eu chegar para um computador e ver uma sequência de bits e perguntar para ele, computador, o que é isso aqui? Ele não sabe. O computador ele é muito burro. Cabe a nós, seres humanos, dar um sentido para aqueles bits. Então vamos supor, se eu chegar e falar que uma sequência de 8 bits ali é um número, pode chegar alguém e falar que é o 37, outra pessoa chegar e falar que é o 2, eu posso chegar e falar que é o 4. Mas não pode ser assim, tem de ter um padrão. Computação é uma ciência exata. Logo, adotou-se a base binária. A base binária, basicamente, é uma base numeral, a qual tem o 2 como base. Hoje, a gente tem como base a base 10, a base decimal que a gente está acostumado. Vamos supor em base decimal, quando a gente quer falar número 90, por exemplo. É a mesma coisa de eu falar 9 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Por que esse 10? Porque esse 10 é a nossa base. No caso da base binária, como funcionaria? Algo parecido. Se eu quiser falar o algoritmo 4, é a mesma coisa de eu falar 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Esse 2 é a nossa base. No caso da base binária, é quando eu tenho esse 2 aqui. Se eu tiver um número, por exemplo, como é que eu consigo saber como é esse mesmo número em base decimal? Vamos falar aqui que ele é base binária. Se eu quiser falar esse mesmo número em base decimal, tem um joguinho muito fácil que a gente consegue fazer. Eu coloco em cima o 2 elevado na posição que ele se encontra. Então aqui é 2 elevado a 0, aqui 2 elevado a 1, aqui 2 elevado a 2 e subsequente. Todos os lugares que tiverem 1, eu pego aqui em cima. Então vamos supor, 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1. Aqui não, porque aqui é 2 elevado a 2, aqui tem um 0. Aqui também tem um 1. 1 vezes 2 elevado a 3. Fazendo esses cálculos aqui, eu tenho 1 mais 2 mais 8. Então esse número aqui, somando, vai dar um número 11. Assim é que eu tenho um número na base binária. Agora você me pergunta, Lucas, mas como é que eu posso ter um número negativo nesse caso aqui? Porque aqui eu não sei se ele é positivo ou se ele é negativo. Uma forma que eu posso te falar, que é muito fácil fazer, é colocar um número aqui, um dígito 0 ou 1, e se for 0 é positivo, se for 1, negativo. Isso é chamado de sinal magnitude. Então, se eu tiver um número binário e antes tiver um 0, ele é positivo. Se ele antes tiver um 1, ele é negativo. Porém, sinal magnitude não se encaixa em todos os casos.
como a gente utiliza um dígito aqui para falar se ele é positivo ou se ele é negativo, eu acabo perdendo um dígito. Isso é praticamente metade dos números que eu posso falar em binário. Então, surgiu um negócio chamado complementa 2. Complementa 2, basicamente, é uma outra forma de fazer subtração, de ter um número negativo, só que utilizando a soma. Para isso, primeiro eu tenho de inverter todos os dígitos. Então, vamos supor, eu tenho esses dígitos aqui, ele não é sinal magnitude, ele não tem esses primeiros dígitos aqui, esse é o meu número. Eu quero fazer complementa 2 com ele. Eu inverto todos os dígitos dele. E depois eu somo 1. Então eu vou ter esse número aqui, 10, 0, mais 1. Nesse caso eu vou ter o número 10, 101. Nesse caso aqui, esse número tem complementa 2. Num circuito eletrônico, eu consigo utilizar a soma para fazer subtração dessa forma. Dessa forma, meus circuitos ficam mais econômicos de construir e me dá um tanto de lógicas que eu consigo ter a mais só por causa desse complementa 2. Alguns algoritmos utilizam a ideia do sinal magnitude, alguns do complementa 2. O I3E754 basicamente é um órgão que estabelece uma série de padrões para trabalhar com ponto flutuante. Quando a gente trabalha com decimal, é só a gente ter a base elevada a alguma coisa, para ter um número em notação científica normalizada. No binário, podia ser a mesma coisa, por exemplo, 1 vezes 2 elevado à quarta. Porém, isso não é o bastante. A ideia do I3E754 é estabelecer alguns padrões para comparar dois números melhor. Para isso, a gente tem um número qualquer, vamos supor 10,11 aqui, vezes 2 elevado a 1, que é o padrão. Para a gente passar esse número para I3E754, a gente tem de somar 127 no expoente e andar essa vírgula aqui para cá. Por quê? Porque só pode ter uma casa antes da vírgula, para o padrão I3E754 funcionar. Nesse caso aqui, para mim andar uma para a esquerda, eu tenho de subtrair um expoente aqui. Ele vai virar 0. A gente pode ver que trabalhar com números com ponto flutuante dá um pouquinho de trabalho. Por isso eles não são padrão. A gente utiliza eles só quando realmente é necessário. Hoje em dia existem os computadores hexaescalares. Um computador hexaescalar, ele tem como medida de processamento o flop, que é a quantidade de cálculos com ponto flutuante que a gente consegue fazer por segundo. Hoje em dia, a gente está na casa de petabytes, que é um quinquilhão de cálculos por segundo. A gente não consegue chegar aos hexa por causa de uma limitação da quantidade de energia. Hoje em dia, um supercomputador gasta mais ou menos a quantidade que 1 milhão de casas nos Estados Unidos, por exemplo. Voltando ao caminho de dados, ele é o hardware por onde passam nossas instruções. Porém, cabe a nós decidir o que a gente vai fazer com elas. A gente pode executar elas em sequência. Por exemplo, uma instrução qualquer, ela pode passar pelo passo A, B, C e D e depois começar uma instrução B. Porém, isso não é muito lá performático. O que a gente faz então? A gente utiliza o pipeline. O pipeline é uma forma de dividir em partes e cada instrução ela fica numa parte e vai passando para a próxima e dá lugar a outra instrução. O pipeline ele tem 4 estágios. O primeiro ele busca informação, o segundo ele decodifica ela, o terceiro ele manda ela para uma ULA, a qual vai fazer todos os cálculos, processamento necessário. O quarto ele manda para os registradores, que vão decidir se vai ter um quinto passo ou não, que é guardar na memória. Uma instrução, por exemplo, qualquer, que chega no pipeline, ela vai começar primeiro no estágio 1. Quando ela chegar no estágio 1 e passar para o 2, ela vai dar lugar a uma segunda instrução que começa no estágio 1 também. Então eu vou estar com a instrução no estágio B e com a instrução no estágio A ao mesmo tempo. Quando essa instrução no estágio B passar para o estágio C, a que estava no estágio A vai para o estágio B e dá lugar a uma terceira instrução que aparece no estágio 1. O
pipeline ele funciona assim. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um estágio, se existem outras instruções, elas podem estar em outros estágios desse pipeline. Então, eu economizo o canal e consigo fazer mais instruções ao mesmo tempo. Existem alguns conflitos que podem acontecer no pipeline. Um deles é o conflito de dados. Ele acontece quando eu tenho uma instrução no estágio B e uma instrução qualquer no estágio A. Essa instrução no estágio A precisa de alguma informação que está no estágio B. Porém, o estágio B ainda não chegou no fim. Quer dizer que essa informação do estágio A não pode utilizar a informação do estágio B ainda. Nesse caso, acontece um conflito de dados, pipeline encerra e começa de novo. O que a gente pode fazer para evitar isso? A gente pode colocar bolhas no código. Bolhas nada mais são que instruções inúteis no código, que só vão dar um distanciamento entre uma coisa e outra. Então, vamos voltar no exemplo. O estágio B e o estágio A. O estágio A, eu não executo ele agora, ele vai ser o estágio X. E eu tenho um novo estágio A com instrução inútil. Eles executam mais um ciclo. A instrução que estava no estágio B vai para o estágio C. A instrução inútil que estava no estágio A vai para o estágio B. E aquela instrução X passa então a ser o estágio A. Nesse caso, existe um intervalo entre A e C. O segundo conflito que pode acontecer com o pipeline é quando eu tenho uma instrução no último estágio e uma instrução no primeiro estágio. Essa instrução no último estágio quer gravar na memória e essa instrução do primeiro estágio quer buscar alguma coisa na memória. Porém, por alguma decisão arquitetural e tal, a empresa que desenvolveu a memória deixou só um canal ou de entrada ou de saída. Ele pode fazer uma coisa de cada vez. Nesse caso, o pipeline buga. Então, é um outro conflito, o conflito estrutural. Porque o pipeline ele precisa poder escrever e ler ao mesmo tempo. O terceiro e último conflito que pode acontecer é quando chega um if ou um for e daí o pipeline não sabe o que fazer. Por quê? Ele não sabe se entra no if, se entra no else, se quantas vezes vai fazer o for. Nesse caso, ele utiliza uma conta estatística e chuta um caminho. Caso der errado, ele volta do zero. Mas ele pelo menos tem a chance de dar certo uma vez.